Questão 5. Duas cargas pontiformes Q1 igual a 2 microcoulombs e Q2 igual a menos 6 microcoulombs estão fixas e separadas por uma distância de 600 milímetros no vácuo. Uma terceira carga Q3 igual a 3 microcoulombs é colocada no ponto médio do segmento que une as cargas. Qual o módulo da força elétrica que atua sobre a carga Q3? Gente, essa questão ela tem uma importância tão grande para vocês, porque nessa questão envolve teoria, conceito de sinais, conceito de vetor. Aqui nessa questão, eu aconselho que vocês parem o vídeo. Se não fizeram antes, façam agora sozinhos. Me peçam ajuda e tentam compreender. É uma questão simples, mas é uma questão que vocês têm muita dificuldade. Então, tentem pensar sozinhos antes de fazer a questão. Beleza. Ele diz, duas cargas pontiformes, Q1 e Q2, separadas por uma distância de 600 milímetros. Eu tenho lá minha carga Q1 positiva, separada uma distância de 600 milímetros da minha carga Q2 negativa. Ele me diz que exatamente no meio desse segmento eu coloco uma carga Q3 também positiva. Eu sei que se tudo tinha 600 milímetros, aqui vai ter 300 milímetros e aqui vai ter 300 milímetros. Nós sabemos que a unidade de comprimento, de acordo com o sistema internacional, é metro. Se eu tenho 600 milímetros, para passar isso para metro, eu sei que 1 metro tem 1000 milímetros. 600 milímetros vão ter x. 1000x é igual, multiplica cruzado aqui, tá? 600, x é igual a 600 dividido por 1000. X é igual a 0,6 metros. Se eu tenho que tudo vale 0,6 e eu divido, aqui é 0,3 metros e aqui é 0,3 metros. Ok, já descobri as distâncias, já desenhei cada carga no seu devido lugar. Agora, eu leio o que ele me pede. Qual é o módulo da força elétrica que atua sobre a carga Q3? Observação. Por que ele colocou módulo? Lembrem-se sempre, toda vez em que uma questão ele te fala módulo ou intensidade, isso significa que o seu resultado final vai ser um número. Por exemplo, 10 newtons, 50 newtons. Se ele diz qual é a força elétrica dadas em forma vetorial, I e J, então a sua resposta não vai ser um número. A sua resposta vai ser 10I menos 50J, X e Y. Isso é forma vetorial, isso é fórmula modular ou de intensidade. Então ele fala qual o módulo da força elétrica que atua sobre a carga Q3. Ou seja, eu tenho 3 cargas. Eu quero saber que a interação entre essa carga e essa, na carga Q3, qual é a força? Qual é a força elétrica que Q1 exerce em Q3? Qual é a força elétrica que Q2 exerce em Q3? Regras de sinais. Eu tenho que minha carga Q1, minha carga Q3 tem sinais iguais. Então, elas se repelem. Um vetor F1, 3 se repelindo, um vetor F1, 3 se repelindo. Beleza? Olha agora, minha carga Q2 é negativa, minha carga Q3 é positiva. Cargas de sinais opostos se atraem. Meu vetor F2, 3 entra, meu vetor F2, 3 entra. Só que ele pede a força resultante em Q3. Então, eu sei que força resultante
é a soma de todas as forças. Isso é o símbolo de soma. Quem são as forças que agem em Q3? Força resultante é igual a F13 mais ou menos. Para vocês saberem isso, imaginem o seguinte, que aqui eu tenho um plano cartesiano. Se eu tenho um plano cartesiano aqui e eu tenho dois vetores na mesma direção e sentido, esses vetores eles vão se somar. Então, minha força resultante em Q3 é igual a F13 mais F23. Força resultante em Q3, como eu calculo força elétrica? Minha constante eletrostática vezes módulo da minha carga Q1 vezes módulo da minha carga Q2 sobre a distância da minha carga 1 à minha carga 3, a minha carga 3 ao quadrado, mais minha constante eletrostática vezes o módulo da minha carga 2 vezes o módulo da minha carga 3 sobre a distância da carga 2 até a carga 3 ao quadrado. Observação, nunca confundam. As fórmulas de força elétrica e de campo elétrico têm um módulo. O que significa o módulo? Que aqui vai entrar um sinal positivo. Por mais que Q2, ou Q3, ou Q4 sejam negativas, quando eu tenho um módulo, vem o sinal positivo. Quando não se tem um módulo, vai o sinal normal da carga. Beleza, agora, substituir valor. Vamos lá. Deixa eu substituir aqui embaixo. Força melhor, vou substituir aqui em cima. E aí eu apago. Ó, eu vou trazer essa conta aqui para cima. Força resultante na carga 3 é igual. Constante eletrostática, como o próprio nome diz, ela é uma constante, valor fixo, que é 9 vezes 10 elevado a nona vezes módulo de Q1. Q1, ele nos disse que vale 2 microcoulombs. 2 microcoulombs é 2 vezes 10 elevado a menos 6. Vezes Q3, que vale 3 vezes 10 elevado a menos 6. Sobre distância da carga 1 à carga 3, 0,3 ao quadrado da fórmula. Mais 9 vezes 10 elevado a nona, vezes Q2, que vale 6 vezes 10 elevado a menos 6. Vezes Q3, que vale 3 vezes 10 elevado a menos 6. Sobre a distância de Q2 a Q3, que é 0,3 ao quadrado. Vamos lá. Quando chega nessa parte, muito de vocês tem muitas dúvidas em relação ao uso da calculadora. Paula, o que eu multiplico primeiro? O que eu divido por último? Botem uma coisa na cabeça de vocês. Vocês podem usar o recurso da calculadora. Aproveitem isso. E saibam usar a calculadora corretamente. Isso também é muito importante. Vamos lá. Já que eu tenho a calculadora, o jeito mais fácil e o jeito que vai dar mais certo a conta de vocês é: façam toda essa multiplicação primeiro. Força resultante na carga 3 é igual 9 vezes 10 elevado a nona, vezes 2 vezes 10 elevado a menos 6, vezes 3 vezes 10 elevado a menos 6. Isso me dá 0,054 dividido por 0,3 ao quadrado, 0,09. Mas, mesmo esquema, multiplica isso tudo na calculadora, vai te dar 0,162, dividido por 0,3 ao quadrado, 0,09. Agora sim, vocês vão pegar, fazer, divide esse cara por esse cara. 0,54 dividido para 0,9, 0,6, mais, divide esse cara por esse cara, te dá 1,8. E agora você soma tudo. Isso vai te resultar que força resultante em Q3 é igual
a 2,4 newtons. E essa é a resposta final em módulo. Nós encontramos um número no final. Tentem usar a calculadora da melhor maneira possível e de um jeito que facilitem a vida de vocês. Não dificultem a vida de vocês. Deixa eu fazer uma observação aqui. Feito essa questão, vamos agora, só para completar essa questão num todo, imaginem que ao invés de ser uma carga negativa aqui, eu coloco uma carga positiva. Se eu vou ter positivo com positivo, esse vetor, ao invés de entrar, esse vetor ele vai sair. F2, 3 sai. F2, 3 sai. Por que os vetores vão sair? Porque cargas do mesmo sinal se repelem, se afastam. E aí, na hora de montar a conta, eu vou ter força resultante em Q3 é igual a força resultante da carga 1 na carga 3, mais ou menos. Aí é que vem a dúvida. Reparem, plano cartesiano. Vetores de sentidos opostos se subtraem. Então, eu vou ter que os meus vetores agora, ao invés de se somarem, eles vão se subtraírem. Vale sempre ter atenção nisso. Basicamente era isso que eu queria falar para vocês. Ao longo das listas e dos exercícios das provas antigas, vocês vão ver que tem outras questões falando sobre isso. Então, tenham muito cuidado. O que eu aconselho a vocês nessa primeira parte de eletricidade? Entendam vetores, qualquer coisa, volta no livro, eu disponibilizo o livro para vocês. Entendam o que significa vetor, direção, sentido e módulo. Quando eles estão na mesma direção e sentido se somam, sentidos opostos se subtraem e por aí vai.